Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao módulo 7 do curso of Daily Business. Nós vamos falar sobre empresas familiares. Mas antes da gente começar propriamente o conteúdo, eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar esse módulo. Ele vai funcionar um pouquinho diferente dos módulos anteriores, tá? Eu vou dividir ele em 7 aulas de menor duração, porque os conceitos que eu vou passar, as orientações que eu vou passar, enfim, todo o conteúdo, eu acredito que assim ele vai ficar mais fácil de ser consultado no futuro. Então, eu vou picar, digamos assim, o conteúdo de empresas familiares em 7 partes. E eu vou passar todas essas aulas para vocês por meio do mapa mental, ou seja, nós vamos ter a empresa familiar no meio e nós vamos construir ao redor dela todos os conceitos, todas as informações, todas as estruturas que nós precisamos nos preocupar para trabalhar junto a esse tipo de estrutura, digamos assim. Bom, essas 7 aulas, elas vão estar divididas da seguinte forma: o histórico, né, da onde vêm essas empresas familiares. Por que nós vamos falar do histórico? Porque lá no princípio dessas empresas, nasceram algumas questões que vão, digamos assim, minar todas as estruturas até hoje. Então, é interessante de a gente analisar isso. Conceitos e características da empresa familiar, então, o que envolve, o que diferencia ela das outras empresas. Nós vamos ter uma aula só sobre família, propriedade, gestão e sucessão, ou seja, nós vamos falar daqueles 4 pontos importantes quando a gente fala de empresas familiares, fala de estruturação de empresas familiares, nós não temos como não falar da sucessão dessa empresa, né? Contabilidade e confusão patrimonial. Se tem empresa capaz de gerar uma confusão patrimonial, são as empresas familiares. Então, nós vamos tratar sobre esses assuntos, nós vamos falar sobre as condições de transmissibilidade. Ou seja, não é só pela morte do fundador ou da geração que está administrando a empresa que a gente vai transmitir. Nós podemos transmitir ela a qualquer momento e por diversos motivos. Então, quais são as condições que nós temos que criar para isso? Porque quando a gente fala de sucessão de empresas, nós não podemos falar só sobre direito sucessório, mas a gente vai ver direitinho lá na aula. Na 6ª aula, nós vamos falar sobre dificuldades no crescimento e expectativa de vida. Por que essas empresas, apesar de ser a maior quantidade de empresas hoje no Brasil e no mundo como um todo, né, ela tem uma expectativa de vida curta a cada geração que se passa. A segunda geração nunca vai chegar à duração da primeira e assim sucessivamente. Então, nós vamos ver quais são, né, essas dificuldades, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário. E, por fim, a gente também vai falar um pouquinho mais de cultura organizacional, porque nós já falamos isso na primeira fase do curso, mas a cultura organizacional aqui, ela tem alguns detalhes importantes, né, para a gente analisar sobre as empresas familiares, porque não é só a cultura organizacional da empresa, mas é toda a cultura da família, né, a tradição familiar que está envolvida nessas empresas. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui para começar o nosso mapa mental. Vamos lá, compartilhar tela. Essa aqui. Não. Tá compartilhando aí? Tá compartilhando aí. Então, vamos lá. Vamos ao histórico das empresas familiares. Primeira questão, então, quanto ao histórico das empresas familiares, é que lá quando... na primeira metade do século XX, né, que as empresas começaram a sair daquela estrutura mais tradicional de empresas familiares, que era praticamente só o que existia, ligados ao paternalismo, né, ao autoritarismo, muito ligado à política, né, as empresas, a política e a religião eram muito ligadas entre si. Nós tínhamos, então, essa realidade, que quem mandava era o dono da família, que era o dono da empresa, que provavelmente ocupava algum cargo político, e existia toda essa organização lá. No início da primeira metade do século XX, começou, então, a surgir, né, as primeiras elaborações que se transformariam na teoria clássica das organizações empresariais. Essa teoria, ela traz para nós, né, a burocratização da organização empresarial. Então, quando nós vamos estudar a teoria das empresas, né, como que profissionalmente podemos administrá-las, né, nós vamos partir sempre da burocratização da atividade
como uma forma de competência administrativa. Então, a gente burocratiza aquilo que antes era de boca, era no fio do bigode, né? Era algo disperso dentro da empresa, então começa a ser organizado, formalizado e documentado, então que se chama de burocratização. E as empresas familiares, elas passaram a ter o rótulo de incompetentes, porque elas não conseguiam organizar e não conseguiam crescer. E a burocratização dessas outras empresas, elas transformaram, né? Elas se transformaram em mega empresas e comeram, digamos assim, engoliram as empresas familiares. E aí, se vocês forem ver, tem novela, tem filme, tem série que fala desse momento histórico, quando pequenas empresas foram engolidas por essas grandes empresas, burocratizadas e administradas profissionalmente, né? Aqueles gestores da empresa, aqueles donos de empresas familiares passaram a ser funcionário nessas outras empresas grandes, né? Então, aí começou o choque de cultura, né? Um choque na organização e que as empresas familiares eram incompetentes e que a burocratização das atividades era sinônimo de competência. E a empresa familiar, então, ela tinha, né, e ela tem até hoje, essas empresas carregam isso consigo, uma organização mais informal, mais confusa, mais incompleta. Por quê? Porque as pessoas, elas se baseiam, né? As pessoas que constituem uma empresa familiar, como elas são do mesmo grupo familiar, elas são uma família, elas se baseiam muito no valor pessoal, na confiança pessoal. É um dos grandes valores. A gente confia muito mais na família para abrir um negócio e não na competência exatamente das pessoas. Então, quando a gente vai para dentro da empresa familiar, a gente vê essa falta, né, de estrutura, de formalização, né, de organização no seu sistema. Pratica muito nepotismo. O que significa isso? Contratar o familiar ou o familiar trabalhar dentro da empresa, já que é uma empresa familiar, né? O familiar trabalha dentro da empresa, mas ele não tem competência para exercer determinadas atividades, né? E aquilo vai se tornando um hábito e as pessoas vão aprendendo com o tempo. E isso era o que a grande maioria das empresas familiares naquela época, se não a sua totalidade, elas eram dessa forma, né? E por isso significou muita incompetência, porque as pessoas não tinham uma formação para estar trabalhando. E às vezes trabalhavam tão bem quanto as pessoas formadas, mas elas não tinham a formação profissional, a formação universitária de cursos, enfim, ela não tinha a graduação, ela não tinha o título. Então, o nepotismo era sempre sinônimo de incompetência, né? De estar lá dentro por ser filho, por ser sobrinho, por ser parente e não por suas habilidades. Então, esse histórico das empresas familiares é importante para a gente analisar que até hoje certas questões acontecem e outras são vistas dessa forma, apesar de na prática não serem, né? E aí, em contraponto, então, surgiu, né, a burocratização das empresas e aquele autoritarismo na gestão da empresa, né? Tem o chefe, tem toda uma cadeia para organizacional dentro da empresa, o chefe, o dono manda, né? O administrador, o gestor manda nos diretores, manda no presidente, manda nos diretores, manda nos gerentes, manda nos diretores, enfim, construiu-se, né, essa hierarquia dentro das empresas que um manda no outro até chegar lá no funcionário, no chão de fábrica, né? E hoje nós passamos por essa fase, né, das empresas familiares, depois da burocratização da administração das empresas, e que surgiu todo esse autoritarismo, surgiu toda essa organização muito rígida dentro das empresas, muito mecanizada dentro das empresas, que hoje nós já estamos numa outra fase, que é uma fase de humanizar a administração empresarial. Então, nós saímos do nepotismo familiar, passamos pela burocratização, né, fria, rígida, e agora estamos, então, na era da humanidade, né, de trazer para essas administrações uma parte mais humana para as pessoas, para a administração, para a liderança e tudo mais. Então, hoje a gente vai falar sobre liderança, hoje nós falamos sobre gestão humanizada, hoje nós falamos que quem lidera pessoas, né, não é necessariamente a pessoa mais inteligente, mais capacitada tecnicamente para a função, mas é aquela que sabe lidar melhor com pessoas, que consegue fornecer as ferramentas necessárias para os funcionários trabalharem.
Então, hoje a gente já passa por uma outra fase, digamos assim, de imagem sobre as empresas e sobre como elas podem ser administradas. E na empresa familiar, né, o que a gente traz de bom, olhando para esses dois cenários? A gente traz de bom que a união e o compromisso entre as pessoas é maior, né? As pessoas, elas se preocupam, entre a família, elas se preocupam mais em harmonizar, né, e de preferência, com semelhança entre as suas preferências, entre seus sonhos, né? Então, a unidade familiar, ela contribui para que uma união, para que o mesmo objetivo talvez seja alcançado. Apesar de, em muitos momentos, essa união ser prejudicial, como nós vamos ver mais adiante, né? E os erros advirem desse excesso de confiança entre as pessoas, na empresa familiar a gente consegue trazer esses benefícios, trazer essas características de uma forma mais tranquila do que numa empresa não familiar, né? E aí, erros administrativos e jurídicos acabam nascendo justamente do que elas têm de bom, né? É uma característica que traz coisas boas e coisas ruins. E o excesso, né, geralmente é a parte ruim. Então, a maioria hoje das empresas no Brasil, das micro e pequenas empresas no Brasil, elas são empresas familiares e trazem toda essa carga histórica da sua Constituição, né? Por quê? Porque desde o princípio, muitas das grandes empresas familiares hoje no Brasil, elas nasceram naquela época, lá no início do século passado, até no outro século, no final do século XVIII. Então, elas trazem essas características de lá. E a própria família coloca isso, né? Esse excesso de confiança e a desnecessidade aparente de um formalismo. E aí a gente vai ver mais para frente que é justamente aí que a gente precisa trabalhar, tentar aproveitar esse lado bom, né, da confiança, da harmonia de preferências, de sonhos, para e trazer a administração profissional junto a isso para tentar dar certo. Então, nessa introdução desse módulo seria isso, tá? Então, vocês prestem atenção aqui no ponto principal, né? Que é a diferença entre as empresas familiares e as empresas não familiares, digamos assim, e tem autores, inclusive, que trariam uma graduação em relação a isso, empresas completamente familiares até empresas não familiares, existiria uma graduação entre elas, e tudo vai depender da carga que essas características que eu coloquei aqui para vocês vão trazer para dentro da empresa. Quem quiser se aprofundar mesmo nessa parte administrativa, porque aqui eu vou trazer conceitos e vou trazer ferramentas que nós, como advogados, podemos construir dentro dessas empresas, que nós precisamos prestar atenção dentro dessas empresas, mas não necessariamente são técnicas administrativas, até porque o curso é para advogados, né? Eu não tenho uma formação em administração, porém, tem literaturas muito específicas sobre empresas familiares, principalmente espanholas, porque na Espanha existe uma regulamentação, uma lei, né, para enquadramento das empresas em empresas familiares, né? Então, um dos livros que eu trago aqui para vocês, depois eu vou colocar a referência dele direitinho, a bibliografia dele, é um livro de administração, tá? Não é um livro de direito, ele não traz, né, conteúdo jurídico propriamente, mas ele traz toda a organização administrativa das empresas, baseado, inclusive, numa legislação mais avançada, que seria a legislação para enquadrar empresas familiares. E aí, ele traz, inclusive, modelos de etapas para crescimento, ele traz também para a gente aqui protocolos familiares que podem ser construídos dentro das empresas, né? Então, é um livro para quem vai se especializar e focar no nicho de empresas familiares, né? Para a estruturação dessas empresas e para realmente mergulhar na parte administrativa, tá? O que eu extraí dele aqui foram alguns conceitos administrativos que importam para a aplicação do direito, né? Mas, quem quiser se aprofundar, eu vou deixar a bibliografia nessa aula, nesse módulo, e aí, né, fiquem à vontade. O livro não é caro, eu acho que
custou 50, 60, 70 reais, mais ou menos, mais barato que livro de direito, né? Mas que traz essa estrutura mais profunda administrativa das empresas. Eu extraí dele basicamente só o que a gente precisava aqui para a gente dar andamento no curso, tá bom? Então, fiquem agora com a aula 2 desse módulo, que nós vamos falar sobre conceitos e características das empresas familiares.